Olá, o programa Pontuando hoje trouxe uma pessoa para conversar um assunto muito interessante. Primeiro par romântico do mundo, Adão e Eva geraram filhos, Caim e Abel. E sempre houve a história, e sempre se ouve a história bíblica, de que Caim matou Abel. Só que ninguém nunca analisou o motivo essencial pelo qual Caim tenha matado Abel. Bom, as análises que nós vamos fazer hoje passam pela questão da inveja. Mas não é uma inveja boa, aquela inveja que você se espelha na pessoa e quer fazer como ela fez para chegar ao sucesso como ela, dentro da sua vertente, do seu viés. Não, é aquela inveja devastadora, aquela inveja aniquiladora, que ao invés de formar pessoas, ela forma ditadores, ela forma assassinos, ela forma pessoas que vivem do ódio. Caim era um agricultor, Abel era um pastor. O Cirilo vai nos contar essa história. Por que o Abel conseguia agradar mais ao Senhor com as suas oferendas do que o Caim? Cada um no seu setor conseguia fazer algo e entregar para Deus uma oferenda. A oferenda de Abel sempre era mais gorda, melhor do que a de Caim. E Caim não soube administrar isso. Bom, fica aí, que daqui um pouquinho você vai entender por que nós vamos falar da inveja, que inveja é essa, que tipo de inveja que existe, e analisa a sua vida para saber como é que você vai tocá-la daqui para frente. Em um minuto a gente volta. Olá, está no ar o programa Pontuando, eu sou José Roberto Abramo. Hoje eu trouxe o Wilson Cirilo, meu amigo, meu companheiro, um homem de um currículo espetacular, que eu nem consigo falar todo ele aqui, senão toma muito tempo do programa. E ele vai falar de um assunto muito interessante. Nós estávamos conversando outro dia, eu falei com ele, olha, esse assunto seu é muito bacana. Ele fala de uma maneira elegante, ele é um influencer no YouTube. Por quê? Porque é uma pessoa de vasta leitura. Ele fez algumas leituras, então a gente vai falar desse assunto assim muito rapidamente para você entender e encaixar na sua vida, encaixar na sua formação profissional, encaixar na sua mesa de trabalho, junto com seus amigos, com seus conhecidos, até mesmo dentro da sua família. Tudo bom, Cirilo? Tudo jóia? Abrão, é um prazer estar aqui novamente e primeiro gostaria de parabenizá-lo porque o nosso último vídeo, falando sobre homework, ele foi um sucesso e a gente viu que teve bastante visualizações e acredito que o público tenha ficado bastante satisfeito com o nosso bate-papo. Hoje, nós iremos falar sobre gestão das emoções. É um trabalho que a gente acompanha do Augusto Cury em seus livros, né? E a inveja, ela tem um tratamento bem diferenciado na questão da gestão das emoções. Quando você falou a questão de Caim e Abel, quando você lê a história, você percebe que o Caim ele tinha uma inveja muito doentia do seu irmão. E essa inveja se transformou em ódio. E esse ódio potencializado, ele levou a assassinar o irmão. Olha que coisa interessante. Aí, o Augusto Cury, ele trata a questão da inveja de uma maneira muito didática, muito elucidativa, no sentido de a gente refletir sobre esses pontos. O impacto da inveja na nossa vida pessoal e o impacto da inveja no mundo corporativo, através de formação de líderes, gerentes democráticos, líderes democráticos e déspotas e líderes autoritários, né? A inveja tem uma característica interessante. O que é inveja? A inveja é um desejo de alguém de ser o que a outra pessoa é, de ter o que a pessoa tem, de viver o que a outra pessoa vive, de buscar nessa pessoa um desejo comparativo de ser e ter tudo o que aquela pessoa tem. Mas ela tem duas variantes, ou duas variáveis. Tem uma que chama-se inveja devastadora e a outra, a inveja espelho. Então, vamos falar primeiramente sobre a inveja devastadora. A inveja devastadora, o que é? É aquela inveja que a pessoa deseja ter, ser, viver
tudo que uma outra pessoa tem, mas, por outro lado, ela não move uma palha no sentido de trilhar o caminho. Por exemplo, você fala assim, poxa, o Abramo está com um carro muito bonito. Poxa, o Abramo comprou uma casa, mora num apartamentaço, bacana, né? E daí? Eu gostaria de ter o carro e o apartamento que o Abramo tem. Aí eu faria uma pergunta, mas vem cá, o que você está disposto a fazer para conseguir o que o Abramo conseguiu? Ah, eu tenho jogado muito na Mega Sena. Oh, vocês têm jogado muito na Mega Sena? Que ótimo! Quase 250 milhões de pessoas estão ávidos de serem premiados pela Mega Sena. Aí você fala assim, a única coisa que cai do céu de graça é chuva e raios. Então, olha só, essa pessoa, na realidade, o que ela tem? Ela tem uma inveja, ela não faz nada no sentido de trilhar o seu caminho, ela não procura descobrir tudo o que você fez durante esses 30, 35 anos para chegar aonde você chegou, ela não se espelha em você e, por outro lado, ela deseja essas coisas. Qual é o sentimento que você acha que essa pessoa traz em si? Essa pessoa está motivada? Não, ela está recalcada. Essa pessoa tem alta autoestima? Não. Essa pessoa tem objetivos claros? Não, ela está perdida. Ela só Então, quer. Exatamente. Então, você vai concordar comigo que essa pessoa, ela trabalha todas as suas emoções negativas, ela potencializa. Como? Através de uma má gestão das suas emoções. Por exemplo, ela acorda de manhã cedo, ela deve pensar assim, hoje o dia será um desastre. Eu não conseguirei fazer nada do que eu planejei. Por quê? A minha vida é assim, Deus quis assim, nada mudará o meu destino. Eu nasci, cresci e morrerei assim. Então, isso, você vê, a pessoa, o único sentimento que tem é um sentimento de rancor, de impotência, e ela faz questão de potencializar isso através do impulsionamento das suas crenças negativas e fica eternamente frustrada, como você bem o colocou. Agora, você imagina isso no mundo corporativo. Por exemplo, vamos imaginar que você seja um líder, um gerente, um superintendente, um diretor de uma empresa extremamente autoritário. Você colocou o seu grupo de amigos e o resto é resto. Então, a sua liderança, ela faz uma segregação. Ela não dá espaço a todo mundo. Então, o que você faz? Você cria dois grupos de funcionários. Aqueles que são seus amigos e podem tudo, e aqueles discriminados que são criticados, humilhados e muito mais cobrados do que os seus chegados. Então, olha só. Esse líder, ele oferece uma oportunidade de reflexão interessante. Ele não é um líder desenvolvedor. Por quê? Ele trabalha exatamente essa questão da inveja devastadora. Por quê? As pessoas estão dispostas a serem iguais aos amigos do chefe? Talvez não. E isso impacta a produtividade da empresa? Sim. Agora vamos dar uma parada nisso e vamos falar sobre outro tipo de inveja. A inveja espelho. Vou voltar ao exemplo do Abramo. O Abramo tem um carro bacana, mora num apartamentaço. E eu vou chegar assim, rapaz, eu queria ter o carro que o Abramo tem e o apartamento que o Abramo tem. Você sabe que eu vou conversar com o Abramo? Aí eu chego perto do Abramo e eu começo assim, seu Abramo, me explica o seguinte, como é que você conseguiu fazer todas essas coisas na sua vida? Qual foi o caminho que você me trilhou? Porque você é um exemplo que eu quero seguir e eu quero passar por essas coisas. Talvez eu queira passar isso de uma maneira mais rápida. Me conta os detalhes do seu sucesso, me conte os seus fracassos e como você consegue lidar com tudo isso. Bom,
Aí eu tenho uma outra situação criada a partir da inveja. Eu tenho a pessoa inteligente e tenho a pessoa sábia. Olha a outra variável. Aí o Abramo me conta toda a sua história, tá, Bruno? Aí o que acontece? Aí eu posso ser inteligente ou sábio. Eu inteligente, assim, eu já sei onde o Abramo chegou, eu vou por mim mesmo, e com certeza eu vou chegar lá. Eu posso chegar, mas eu vou ter que viver dores, angústias, decepções, frustrações, medos, insônia. Esse é inteligente. Eu vou aprender com minhas dores. Agora, por outro lado, se o Abramo falou assim, nossa, aconteceu uma coisa comigo que foi horrível, mas ela adiou o meu sucesso. Opa, esse ponto me interessa. Me conta aí, Abramo. Aí o Abramo me conta direitinho. Aí eu, como sábio, eu vou falar assim, quer dizer que aconteceu isso? Aí eu pergunto para o Abramo assim, o que você poderia ter feito para evitar que isso acontecesse? Aí você fala isso para mim. Então, olha só, tendo o Abramo como espelho, o meu caminho vai ser menos dolorido, com menos sofrimento, e a possibilidade, com a minha determinação, a inveja espelho que eu tenho do Abramo, eu vou conseguir chegar onde o Abramo chegou, talvez com menos dor, com mais alegria e com mais tranquilidade. Por quê? Graças ao espelho. Eu corri atrás de saber tudo da vida dele e, na realidade, eu fiz uma modelagem, e essa modelagem ela padronizou o meu comportamento, os meus objetivos e o meu foco. Entendeu, O Abraão? interessante dessa sua abordagem é o seguinte, o tipo de inveja que a pessoa sente, ela tem que fazer força para transformá-la. Porque você falou assim, vamos dizer assim, existe aquele ser frustrado que vai sentir inveja e vai ficar parado, né? É como você falou, ele vai se auto-atacar de todas se cobrir de defeitos, e existe aquele ser que tem em si o insumo para ele poder se alavancar. Então, quando ele faz do outro o espelho e o do outro o guia, e tenta não passar pelos percalços que o outro passou, mas chegar ao sucesso que o outro chegou através do aprendizado, ele não só é inteligente, como ele é sábio. E agora, como chegar a isso, né? Como que você... Porque a gente tem algumas instâncias, né? Em alguns momentos a gente sente uma inveja que não é boa. Em alguns momentos a gente sente uma inveja, até o pessoal fala de inveja branca, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, como que a gente mexe no nosso eu, no nosso ser, para que você passe, ainda que você sinta invejas, mas para que você passe a invejar de uma maneira mais inteligente. Você citou o Augusto Cury, né? Você modifica o viés do seu olhar. Como é que poderia ser isso aí? Olha só, o Augusto Cury ele é muito sábio ao explicar isso, porque ele é um psiquiatra de nome internacional, né? Seus livros são publicados em mais de 100 países e mais de 100 línguas, né? 100 idiomas. Ele fala um negócio interessante, mudança de postura mental. Você é o que você pensa. Se você pensar, por exemplo, o Abramo é uma pessoa de sucesso, é um intelectual, é um engenheiro, é uma pessoa tranquila. Então você fala assim, olha, eu sou uma pessoa que tem competências e eu vou conseguir trabalhar a minha vida, os meus focos, os meus objetivos, e vou conseguir realizá-los dentro de tudo que eu planejei. Então, olha só. Então, você fala assim, Abramo, quais os sacrifícios que você estaria disposto a fazer para conseguir um objetivo específico? Olha, eu acredito que eu terei que abrir mão disso, disso, disso. Você está disposto a abrir mão disso? Sim. Na sua cabeça você colocou, eu conseguirei, mas eu terei que fazer alguns sacrifícios. Né? Então, a primeira coisa é que você está mudando a sua crença. Eu acredito, eu tenho fé, as minhas crenças me levarão a isso. Então, você passou a trabalhar não com crenças limitantes. Crenças limitantes, eu te expliquei, limitantes, são aquelas crenças que a pessoa acorda e fala assim, como está o mundo? Horrível. O que você vai conseguir de positivo hoje? Nada. A sua vida, minha vida não tem sentido. A vida não tem sentido, não tem propósito e objetivo. O que faz a diferença na sua vida, no dia a dia? Nada. Você acha que uma pessoa dessa, ela tem um pensamento, tem um modelo mental positivo, no sentido de migrar
de uma ambição devastadora, de uma inveja devastadora para uma inveja espelho, é muito difícil. Então, a gente tem que trabalhar um modelo mental. O modelo mental. Olha, para você ter uma ideia, Abraão, apenas 3% das pessoas do mundo sabem o que querem. Então, às vezes fala assim, olha, eu vou falar o Abramo, porque o Abramo é um ícone para muita gente. O que acontece? O Abramo fez uma viagem internacional com a família dele. Né? A pessoa que tem a inveja espelho fala assim, parabéns, parabéns, eu também farei uma, em breve, em breve. A outra, é um exibicionista, ela está fazendo isso. Olha lá, tá vendo? A mala dele é roxa, a mala dele não é azul. A roupa da foto que tirou, aquela não vai ser graça. Você está entendendo? Entendeu a coisa? Então, esse que é o grande problema. O problema é a mente. E objetivar, focar e fazer, e buscar modelagem. Ó, se você sabe o que você quer, dentro da questão da inveja espelho. A inveja espelho, ela tem um outro componente chamado, que é a ambição. Isso que eu queria falar. A ambição, ela é salutar, atingir o que a sua ambição e o que a sua inveja reservou para você é muito grande. Então, a felicidade, ela é um resultado da inveja e da ambição. Mas a gente está falando da inveja positiva e uma ambição positiva. Tá, okay? E objetiva também, né? O Cirilo, desculpa te cortar. Tem um caso que eu não estou lembrando quem que é. Se você lembrar, você fala. Teve um jogador de futebol, de uns tempos atrás, que ele não era um jogador de futebol da atualidade de pouco tempo, não, de algum tempo atrás. Esse jogador de futebol, ele gostava de futebol, mas ele era baixinho, então ele não conseguia estar no time. E ao não estar no time, ele ficava frustrado. E ele jogava bem, mas acontece que ele estava jogando, naquela época, futebol era muito violento, muito força física, e ele tomava chute de todo lado e tal, e levantava e não conseguia. Mas ele gostava muito de música. Então, ele, para poder fazer um bom relacionamento ali com os amigos, ele começou a tocar música todos os ensaios, ele tocava samba e tal. Então, ele acabou virando um artista de música, né? E o futebol ficou para trás. E ele falou que aquela ali foi uma frustração dele. Mas ele teve um ganho, porque, olha só, a inveja que ele tinha dos amigos dele era uma inveja positiva, né? Ele queria aglutinar, ele queria estar com os caras, então ele oferecia o melhor dele. O melhor dele não era exatamente o futebol, porque, embora ele tivesse habilidade, ele não tinha porte, não tinha força física para se manter em campo. Ele perdia muitas oportunidades, ele jogava ele para cima e tal. Mas aí, como é que ele fez para estar ali, estar no lugar onde ele queria? Ele desenvolveu um link com a turma, que era a música. O pessoal gostou tanto da música, começou a falar, pô, esse cara toca muito bem, e ele virou artista. Você saca quem que é esse futebolista? Eu, sinceramente, não estou conseguindo lembrar agora. Mas o caso já serve. O caso já serve. Quer dizer, o que ele fez uso aí? Primeiro, ele tentou vencer uma dificuldade dele. A dificuldade dele não permitia que ele fosse aquilo que ele queria exatamente. Mas, apesar de ele invejar os amigos, ele teve a ambição de evoluir, de estar junto com aquele pessoal e definiu a personalidade dele, que era, no caso, dentro da música. Então, quer dizer, ele não conseguiu exatamente o sucesso que ele queria de um determinado amigo, mas ele conseguiu o sucesso porque ele estava com a mente aberta e ele estava buscando. Eu acho que essa é a ambição e essa é a inteligência. Não é? Não é mais ou menos por aí? Eu achei o seu exemplo ele é bem significativo. Olha que coisa interessante. Você já pensou quantos de nós tivemos a oportunidade de conversarmos com profissionais de diversos setores para a gente fazer uma opção por uma carreira? Antigamente tinha um teste matemático vocacional. Você lembra? Lembro. O teste vocacional? Pois é, o teste vocacional, eles te davam, você respondia umas perguntas,
ele te dá uma escolha, você tem uma tendência para a área de exatas, humanas e biológicas. Só que a área de exatas, ela deve ter hoje umas 200 profissões. Áreas de humanas, mais umas 200. E áreas biológicas, mais umas 200. Então, na realidade, aquilo ali serviu durante o tempo, mas gerou um certo desconforto. Você conhece alguém hoje? Você conhece um médico que gosta muito de música e pintura? Conhece? Olha, eu conheço um, entendeu? Ele não está Conhece. em Juiz de Fora, não, mas ele é muito meu amigo. Eu conheço um engenheiro que o foco da vida dele é a história. Ele ama a história. Não estou dizendo que ele detesta a engenharia. Então, a primeira coisa que esse jogador ele fez, ele deu uma respirada profunda e repensou o seu papel. Isso. Olha que coisa interessante. Ele repensou o seu papel. Vem cá. Primeira coisa. Se você, o Abramo hoje, nós com essa experiência de vida que temos, eu sou gestor de carreiras. Eu oriento muitas pessoas para carreira. Primeira coisa. A primeira pergunta. Você gosta do que você faz? Você está feliz com o seu trabalho? O que te prende no seu trabalho é a realização, a paz, o contentamento ou o salário e o benefício? É a primeira pergunta. E as pessoas se chocam, porque não, eu não gosto de trabalhar aqui. Eu trabalho aqui é porque eu preciso trabalhar. Então, você já ouviu essa resposta. Então, assim, se a pessoa trabalha por obrigação e ela não se sente muito confortável no que faz atualmente, a primeira coisa que ela devia fazer, às vezes, jogador, é pensar assim, o que me traz realização pessoal, sustento para a minha família, paz e felicidade. É o primeiro ponto. Então, ele fez isso. Quando ele parou para pensar, o que ele aconteceu? Ele caiu naqueles 3% que nós falamos. Ele descobriu o que realmente ele gostava de fazer. Uhum. Bom, olha só, quando ele... não, eu vou entrar nisso. Então, talvez ele tenha aprendido... Continuou batendo aquela peladinha com os amigos dele, continuou na rodinha de samba, no bar, direitinho, mas resolveu estudar música. Aí descobriu a praia dele. Então, isso aqui é bom. Aí vira Onde ele era bom. Aí os amigos dele provavelmente passaram a dizer para ele o seguinte, não é um grande jogador de futebol, não, mas é um excelente músico. Claro, com certeza. Enaltece aquilo que ele tem de bom. Deu uma guinada. Ele, com aquilo ali, ele foi tendo reconhecimento, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí depois ele fez uma reflexão, foi assim, você sabe que realmente a minha vida e a minha felicidade está na música, e eu estou muito feliz com música. Aí, a partir disso, ele falou assim, agora o meu foco é a música. Olha só, olha a importância dos espelhos e dos incentivos. Nós falamos que a liderança inteligente, ela forma outras lideranças. Ela trabalha a autoestima e impulsiona a motivação. Os amigos o motivaram. Então, com isso daí, o que aconteceu? A autoestima dele cresceu, subiu, ele começou a estudar, desenvolveu, e hoje, segundo você, ele é um excelente músico e consagrado. Olha que coisa interessante. E ele deve estar numa faixa de ganho superior à média dos amigos que eram jogadores. Porque nem todos despontavam e estavam em times grandes. Você quer ver uma coisa interessante? Quando era jovem, eu estudava e eu sempre gostei muito de ler. Eu leio desde pequena. A minha irmã é um pouquinho mais velha que eu. Ela ganhava, às vezes, livros. E ela mesmo não gostava de ler, não. Eu pegava os livros e lia. Lá em casa tinha muito livro, eu ia lendo. Então eu brincava, eu tirava tempo para ler. Sempre gostei muito de ler. Aí fui estudando. Lá na frente eu pensei assim comigo, eu tenho que ser escritor, tenho que ser artista, tenho que ser pintor, tenho que ser alguma coisa assim, porque é o que eu gosto de fazer. Tá. Mas eu não consegui por várias dificuldades que eu tive, eu caí dentro daqueles eixos ali, medicina, engenharia, advocacia, economia e tal. Eu fiz opção por arquitetura, mas também não era o que eu queria. Acabei que eu parei com isso tudo, entrei no curso de engenharia, casei, formei casado, fui ser professor. Então, eu montei uma empresa de engenharia e fui ser professor. Como engenheiro, eu chegava lá, fazia as coisas direitinho, media, modéstia à parte, eu sou um cara muito cuidadoso, fazia as coisas dentro dos organogramas, entregava tudo a tempo e a hora, não desassistia ninguém, mas eu entrava na obra no final do dia, eu só não saía da obra vazio, porque os meus peões me matavam de rir. Eles falavam muita bobagem o dia inteiro.
E eu gostava por causa disso. Eu chegava em casa rindo das bobagens que eles falavam. E eles eram muito engraçados, ficaram muito meus amigos. A gente, de vez em quando, viajava, fazia obra em outros lugares e tal. E eu gostava, assim, da folia, da brincadeira. E levava a coisa com seriedade. Mas, assim, em termos profissionais, eu me sentia vazio. E continuei dando aula. Quando eu entrei dentro das escolas, porque eu parei de dar aula em curso 5, eu entrei dentro das escolas, aí eu senti que a minha vocação estava pegando. E eu dava aula de física e de matemática. E a minha aula de física e de matemática nunca era voltada para a física e voltada para a matemática. Ela sempre era voltada para a vida. Eu fazia uso dos meus conhecimentos, das minhas leituras, para fazer as ilações dentro da física e dentro da matemática. Então eu comecei a gostar. Foi passando. Há pouco tempo atrás, eu peguei o Vai Ali, né? Montei o Vai Ali e comecei a escrever meus artigos, comecei a colocar para fora aquilo que eu gostava. De repente eu fui para a rádio, de repente eu fui para a TV e tal, e hoje eu estou aqui. Então, o que eu gosto de fazer? Isso que eu estou fazendo, que eu gosto de fazer. Eu gosto de abrir oportunidade para conversar, por exemplo, com você. Ontem, por exemplo, conversei com o Cristiano, um assunto muito interessante, está lá na live lá do Instagram. E, embora eu estava falando de um assunto que fosse... Eu falei que eu não tinha capacidade e competência para ensinar nada daquele assunto para os outros, mas que eu era um pecador falando do pecado. Então, valia a reflexão, né, dos erros e do que nós podemos cometer a respeito das coisas. Então, eu era um pecador falando do pecado. E cabia eu falar daquilo, que era como se fosse uma conversa de bar. Eu estava ali batendo papo, falando do que eu não me entendo. Você, por exemplo, tem uma formação para gestores. Eu não tenho essa formação, então eu não posso ensinar ninguém a fazer nada. Mas eu posso arguir, eu posso abrir espaço, eu posso discutir, eu posso fazer uso da minha cultura. Quer dizer, eu caí na minha vocação. Eu caí na minha vocação com 60 anos de idade, agora eu tenho 64. Olha que coisa interessante, né? Eu nunca deixei de trabalhar a minha vocação. E qual que é a minha ambição? Pois é, infelizmente a minha ambição não é financeira, a minha ambição é de realização na vida das pessoas. Eu gostaria realmente que as pessoas fossem mais esclarecidas. Eu gostaria que as pessoas tivessem um pensamento filosófico mais presente. Eu gostaria que as pessoas tivessem assim, a capacidade de transigir em suas ideias, de formar espelhos a partir dos outros, ouvir o outro para poder ver se isso bate, né? Porque nós somos tão diversos e tão múltiplos que todos nós carregamos uma parte da verdade. Se juntar todo mundo, a verdade se realiza. Então, essa é a minha grande ambição. A minha ambição ela é imaterial, né? Isso às vezes me preocupa porque eu ainda preciso de ganhar dinheiro. Por isso que eu vou pedir para vocês aí, assina o canal, dá o like, compartilhe o vídeo. Aproveita que o Wilson Cirilo está aqui trazendo um conhecimento, ele é formador de gestores, entendeu? Talvez se eu tivesse conversado com ele, naturalmente você tinha que ser, nós não podíamos ter a mesma idade, né? Mas se ele tivesse conversado com uma pessoa como o Cirilo, há 20, 30 anos atrás, ele talvez tivesse me direcionado, me ajudado a me direcionar para aquilo que seria a minha habilidade. E eu fiz um teste vocacional quando eu era jovem e deu que eu podia ser engenheiro, que eu podia ser professor e que eu podia ser repórter. Repórter, mexer com fatos e tal, tal, tal. Eu não entendi por quê, porque eu achei que as coisas não tinham nada a ver uma com a outra. Eu acho que os outros dois estavam errados. Como professor, não. Mas como engenheiro, sim, porque realmente não me ocupo eu não me ocupo da edificação, me ocupo de quem está dentro dela, e cada um no seu quadrado. Cirilo, eu gostei muito dessa sua fala, porque ela fez a reflexão da minha vida. Eu muitas vezes invejei pessoas que rapidamente chegavam ao sucesso enquanto eu estava lutando. Mas é porque eu estava cultivando o campo errado, né? A gente tem que saber qual é o campo da vida da gente. Não que você não vai se realizar, que você não vai sustentar a sua família, que você não vai ter o seu sustento, mas como você falou, esse sustento pode ser de baixo custo emocional para você, né? Então, ao invés de invejar as outras pessoas, descubra quem você é, qual é o seu caminho. Tente ser espelho ou se espelhar em pessoas que estão no seu métier, gostam do que você gosta e conseguiram chegar lá na frente, né? Conseguiram sair daquela mesmice, sair daquela inveja devastadora, sair daquela condição que você falou das lideranças. Quando um líder, por exemplo, ele teme que um subalterno dele seja uma pessoa assim, mais competente que ele parte para desmerecer aquela pessoa, ao invés de ele chamar aquela pessoa e tentar ganhar a competência dele como líder. Não é verdade? Quer dizer,
no frigir dos ovos, aquilo que você falou, tem que mudar dentro, né? Bom, você quer sim fazer mais uma sequência? Nós já estamos no final do programa, o programa já tem uns 30 minutos já. Ô Abraão, o que você disse aí faz um fechamento de ouro. Eu fiquei extremamente feliz em perceber que você entendeu e conseguiu traduzir em poucas palavras o motivo do nosso bate-papo de hoje. Mas uma coisa muito interessante foi marcado na sua fala até ainda há pouco. É o seguinte, você migrou do estágio de inteligente para sábio. Por quê? Olha só, eu pediria que você assim rapidamente me respondesse. Se você olhasse para trás agora, qual é o período de tempo que vem à sua memória mais antigo? Olha, a minha memória não é muito boa, não. Eu lembro da minha juventude, eu lembro da minha infância, eu lembro um pouco, lembro bem. Da sua infância, mais ou menos, quando você tinha quantos anos? Há mais ou menos uns 6, 7 anos eu tenho assim, uma memória mais clara. Tá. Então, pega essa imagem mental da sua infância com 7 anos. Você conseguiu visualizar alguma coisa na sua memória? Sim, consegui. Sim. Agora, joga para o presente. Quanto tempo você demorou para sair dos 7 anos para chegar à sua idade atual na sua mente? Quanto tempo você demorou, você acha? Mais ou menos uns 52 anos, 50 anos, para fazer essa evolução. Isso é a idade temporal. Mas eu te pedi para fazer o seguinte: você está com a foto mental da sua infância, certo? Volte para o presente agora, você um pouco mais velho. Quanto tempo você demorou para mudar a idade mental, mudar a figura mental? Alguns segundos, sim. Exatamente. Agora, olha só, isso aí tudo passou-se quantos anos? Fisicamente? Olha, do 7 até aqui, uns 50 e poucos anos. 50 e poucos anos. Agora, eu gostaria que você olhasse para o futuro. Estou olhando. Eu gostaria que você se visualizasse com 90 anos. Se Deus quiser. Visualizou? Estou me visualizando aqui, sim. Então, olha, o tempo físico que você já viveu é bem maior do que o tempo físico que você viverá. Você concorda comigo? Certo. Então, as pessoas que migram da inteligência para a sabedoria, nesse período futuro, elas procuram buscar o quê? Paz, realização, engrandecimento, motivação, felicidade, alegria. A gente deixa de ter ambições materiais e buscam outro tipo de realização. Isso chama-se sabedoria. E a nossa conversa hoje, ela foi uma conversa que criou sabedoria. Te agradeço os momentos que eu pude refletir sobre os temas, né? As pessoas, elas precisam de ter inveja, sim. As pessoas precisam de ter ambições, sim. Mas isso tudo dentro de um processo de espelho, de engrandecimento, respeitando as pessoas e sendo exemplo de outras pessoas, espelho de outras pessoas. Eu acho que isso daí é o segredo do sucesso e te agradeço muito pela oportunidade de discutir o tema. De coração, muito obrigado. Muito obrigado a você. Gente, hoje a nossa conversa ela foi um pouco mais filosófica, ela foi psicológica e filosófica, e em off eu já estava conversando com o Cirilo e ele já estava falando coisas que já estavam me fazendo raciocinar e pensar. Todas as vezes que a gente consegue contribuir um com o outro, né? Eu tenho certeza que eu contribuo com ele, eventualmente ele contribui comigo, dada o nosso conhecimento já pregresso, que nós montamos aí uma história, independente se nós tínhamos essa intenção ou não, mas todos nós fizemos uma história, boa ou má, grande ou pequena, relevante ou irrelevante, todos nós temos uma história. E a gente aprende com todo mundo, né? Tem um detalhe que eu queria deixar para o final do vídeo, que tinha um senhor que frequentava muito a loja do meu pai, e ele era muito pragmático, né? Então ele analisava a vida dos filhos dele, ele analisava um senhor que era sócio do meu pai, ele analisava um cara que chegava para vender umas coisas e tal,
E ele falava assim, ele tinha uma sabedoria, que a sabedoria dele era dizer assim, não tem nada a ver, não é assim que a coisa evolui, a gente tem que